Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Michelle Marchiori e vamos falar de livros, como sempre, né? Hoje é um assunto que muitos leitores aí gostam e eu também, claro, que é livros novos na estante, né? Aquelas comprinhas maravilhosas que a gente aprecia. E aproveitei que acumulou algumas compras aqui para abrir com vocês, mas separei os livros que eu comprei nos últimos 2 meses. Eu tava dando uma olhada aqui nas minhas compras e eu acho que foi meio de maio até agora começo de julho. Teve o Esquenta Prime Day e aproveitei algumas promoções. Nos dias da Prime Day mesmo, que foram 15 e 16 de julho, eu não comprei nada. Eu achei que as promoções do Esquenta foram melhores. Mas enfim, deu pra fazer boas compras assim. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, que são os livros, né? Eu vou mostrar primeiro os livros que eu comprei na Amazon, a grande maioria. E depois eu vou mostrar os livros que eu comprei no Sebo. E um presente que eu ganhei. E depois as caixas que ainda estão para serem abertas, né? Então, eu acho que vamos seguir nessa ordem aí. Vamos lá. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, esse aqui, eu comprei, acho que foi final de maio. Eu comprei ele na loja da Intrínseca, na Shopee. Eu fui até uma livraria física para poder adquirir esse exemplar. Só que na livraria física, uma grande livraria física assim de rede de shopping, não tinha. E falou que esse livro estava em falta. Aí achei bem estranho, assim, né? E tem alguns livros dessa autora, né, da Helena Ferrante. Nem falei qual é o livro, né? É O Amor Incômodo, da Helena Ferrante. E alguns livros dessa autora, um específico, que eu até consegui achar ele no Sebo, saíram de catálogo. E eu fiquei, gente, como que uma livraria desse porte não tem o livro? Já corri para conseguir achar ele na internet. Achei na loja da própria editora, na Shopee, e fiz a aquisição. E esse aqui é o último livro que me falta para a leitura dos romances da Helena Ferrante. Ela é uma autora contemporânea que não revelou a sua identidade, então não sabemos quem é Helena Ferrante, não sabemos sequer se ela tem esse nome mesmo, provavelmente não. Nem sabemos se é homem, já houve especulações aí de que seria homem, mas acredito que é uma mulher. E ela escreve muito bem sobre o universo feminino, sobre os dilemas femininos e tal. Geralmente são leituras mais introspectivas, mais melancólicas. E esse aqui parece não ser diferente, né? É uma sinopse bem interessante, eu vou ler bem rapidinho para vocês aqui. Ao descobrir que a mãe, Amália, foi encontrada morta numa praia, Délia se vê confrontada com um passado do qual tenta em vão se desvencilhar. Da infância marcada pela violência e pelo excesso de idealização da figura materna, a luta para se desvincular-se de Amália, Délia mergulha numa jornada através de lembranças, reais ou imaginárias, que a levam a repensar não apenas a imagem que ela construiu para a mãe, mas principalmente a imagem que atribui a si mesma. Então, parece bem introspectivo, né? Do jeito que eu gosto. E eu tô num misto de sentimentos aqui com esse livro, porque como é o meu último romance da Helena Ferrante, o último que eu não li, né? Os romances dela já publicados, então parece que eu tô guardando ele, assim, porque eu não queria ler, mas ao mesmo tempo queria ler. Eu vou ver se eu consigo lê-lo ainda esse ano. Vamos ver se vai dar certo. O outro livro que eu comprei foi esse aqui, do Stephen King, Mr. Mercedes. Esse aqui vai ser pro Clube do Livro. Eu tenho um Clube do Livro presencial. E essa aqui foi a escolha para outubro. A gente queria alguma leitura nessa vibe mais terror, suspense. E aí as opções de leitura foram nesse estilo. E o escolhido foi esse aqui. Eu nunca li nenhum livro do Stephen King. Eu tenho 2 dele aqui, meu marido já leu aquela saga Torre Negra e ele não gostou. E aí meio que ficou esse climão assim com o Stephen King, sabe? Porque meu marido gosta muito de fantasia. E como ele não gostou da escrita e tal, dessa saga da Torre Negra, eu, sei lá, fiquei meio pé atrás com o autor assim, mas
estou com grandes expectativas, porque dizem que ele escreve suspense como ninguém, né? Então esse aqui é um thriller policial. E a sinopse dele me deixou muito curiosa, por isso que eu coloquei lá para as meninas pra gente votar e coloquei ele como uma das opções. Basicamente, uma pessoa maluca atropela um monte de gente e essa pessoa está numa Mercedes. Por isso que seria Mr. Mercedes, né? Pelo que eu entendi da sinopse. E aí, muito tempo depois, alguém envia uma carta pro detetive falando que é o autor do crime que atropelou diversas pessoas. Então, e aí, esse detetive vai fazer essa investigação. É só isso que eu sei do livro. Eu não gosto muito de saber muito a fundo, assim, sobre livros de suspense, porque senão acaba perdendo a graça, né? Então, mas bem empolgada, vamos lê-lo em outubro. O próximo livro, esse aqui, Érico Veríssimo. Esse aqui é a parte 2. O Érico Veríssimo tem essa saga que chama O Tempo e o Vento. E ela foi dividida em 3 partes, né? Então, a primeira parte chama, acho que O Continente. Eu tenho ele ali. E essa segunda parte chama O Retrato. E aí, tem uma terceira parte que eu ainda não tenho. Esse livro eu comprei para um projeto especial da minha charada, Michele, que ela fez é tipo um curso, é uma oficina, né, que a gente vai mergulhar na obra, no autor, falar sobre o autor, sobre o enredo, bem de forma aprofundada. Então, eu aproveitei a Prime Day, o Esquenta, para poder comprá-lo, porque eu já tinha o volume 1. O volume 1, inclusive, vai ser uma releitura para mim, e aí vou dar continuidade. É uma saga que tem muito da história do Rio Grande do Sul, e assim, eu lembro que quando eu li o primeiro volume, eu gostei muito. Só que eu tava numa fase da vida, eu acho que eu estava na pandemia, foi 2019, 2020. Então, eu não sei porque eu não dei continuidade, eu não tenho essa lembrança vívida, assim, por que eu não dei continuidade, mas eu lembro que eu gostei muito de Ana Terra, Bibiana, e estou muito empolgada para reler e para dar continuidade aqui na saga, né? E assim que vem a promoção do terceiro volume, comprarei também. O próximo livro, esse aqui, gente, isso aqui é inusitado na minha estante. É um tipo de sinopse que vou te falar. Na primeira leitura, assim, eu já tinha ouvido falar desse livro aqui quando foi lançado. Foi um burburinho, eu já tinha ouvido falar e fui ler a respeito e, nossa, não é o tipo de leitura que é do meu agrado. Logo descartei. Só que eu comecei a escutar um podcast sobre mitologia grega, chama Noites Gregas, no Spotify. Gente, assim, o podcast é fantástico. Essa parte de mitologia, assim, é interessantíssima. E essa autora aqui, da Guerra Adorável Guerra, eu até esqueço de falar o nome dos livros, Guerra Adorável Guerra, da Julie Berry. A Julie Berry esteve na Bienal do Livro. E aí acabou que esse livro voltou à tona aí, vi um monte de gente postando, falando da autora e tal. E aí eu fui pesquisar novamente sobre o livro, né? Fiquei curiosa de novo, não tinha uma lembrança muito, assim, do que era o livro. E aí, a hora que eu li a sinopse de novo, por ter essa bagagem agora de um conhecimento prévio, então, com essa bagagem prévia, assim, de mitologia grega, apesar que ainda tem muitos episódios ainda para eu escutar, mas o professor, ele consegue dar uma aprofundada, assim, sabe, sobre mitologia, o professor Cláudio Moreno. E isso trouxe pra mim um interesse genuíno em tudo sobre mitologia, sabe? E aí, quando eu reli a sinopse desse livro, eu fiquei assim, gente, eu acho que eu vou gostar. Mas ainda tô com o pé atrás, mas acho que vou gostar, sabe? Deixa eu ler pra vocês. Guerra Adorável Guerra é um romance histórico que entrelaça os destinos de 4 mortais sob o olhar atento dos deuses do Olimpo. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, Hazel, um pianista, e James, um soldado, se conhecem em Londres e logo são brutalmente separados quando ele é enviado para a linha de frente. Enquanto isso, Albert, um músico do Harlem, e Colette, uma órfã belga, vivenciam um amor em meio ao caos da guerra. 30 anos depois, os deuses tentam responder à pergunta eterna: por que o amor e a guerra são eternamente atraídos um pelo outro? Então, essa sinopse assim, pega um público bem específico, né? Essa coisa de romance histórico, misturar deuses, né, mitologia, com um fato histórico, né, que é a Primeira Guerra Mundial. Acho que não é de agrado, assim, de um público geral, né? Mas,
por esses motivos que eu falei, eu me interessei muito pela sinopse novamente e aproveitei uma promoção e adquiri. O próximo livro, esse aqui. Um autor clássico, né? Alemão, Thomas Mann, Os Buddenbrooks, A Decadência de uma Família. Essa aqui vai ser uma leitura conjunta também no meu Clube do Livro de setembro. Ele foi o ganhador, eu coloquei lá 3 opções, as meninas escolheram esse. E esse aqui é o primeiro romance de Thomas Mann. Ele parece bem um novelão, assim, conta toda a saga familiar e a decadência dessa família, né? Eu não sei muito aprofundadamente sobre o livro, né? Eu não gosto muito de saber de forma aprofundada sobre o livro antes de lê-lo. Eu gosto desse fator surpresa, sabe? Então, acaba que eu leio a sinopse, procuro alguma resenha ou outra que não tem spoiler. Então, eu sei que é um novelão, muito gostoso de ler. E estou empolgadíssima para ler e será a nossa leitura de setembro. É um calhamaço, hein, gente? Assim, 700 e tantas páginas. Essa edição, ela é aquela edição Tote, sabe? Que ela é meio massinha, assim, meio aveludadinha. E vira uma nojeira com o decorrer do tempo, porque vai ficando grudento, sabe? Mas é o ônus, né? Pelo menos é bonitona. Agora vamos para o presente que eu ganhei, maravilhoso, que foi uma bíblia. Gente, essa bíblia aqui maravilhosa, ela tava na minha wishlist e eu ganhei de presente, fiquei muito feliz com esse presente. Trouxe aqui para mostrar para vocês. Ela tem a tradução NVI, nova versão internacional, é muito bonita. Ela tem, ó, o corte é dourado, né? A capa tem esses autorrelevos assim, e ela tem um espaço para anotações. Então, é uma bíblia, assim, bem propícia para estudo mesmo, para anotação. Ela não tem comentários, é o texto seco mesmo, mas tem esse ladinho aqui que ajuda muito na hora da devocional. Você consegue fazer as anotações aqui, né, junto com o seu estudo bíblico. Então, eu amei isso aqui, amei. É da Thomas Nelson, né? Thomas Nelson. Thomas Nelson Brasil, e ele fez em parceria com uma influencer que tem o nome Falei com Amor. Eu acho que é a Gabriela o nome dela. Ela tem um perfil no Instagram, chama Falei com Amor, e assim, muito chique essa bíblia, assim, maravilhosa. Os próximos livros foram livros que eu comprei em sebo, na estante virtual. Esse primeiro aqui, da Helena Ferrante. De novo ela. E esse aqui é um livro de não ficção dela. Como eu já disse, eu já li quase todos os romances dela, a ficção dela, falta aquele, Um Amor Incômodo. E eu fiquei muito curiosa para ler esse livro aqui, só que esse é um livro que tinha saído de catálogo já faz tempo, e ele, sim, a gente consegue encontrá-lo por preços exorbitantes. Mas aí achei esse, ele não tá em muito bom estado, não. Ó. Tá vendo? O corte dele tá cheio de oxidação, assim, mas nada que uma boa lixa não resolva. Já fiz o teste em um livro, então acho que vou conseguir retirar. Ele não tá fedido, isso é um fator muito importante. Mas, tem até o cartãozinho do sebo, lá de Joinville, gente. O livro veio lá de Joinville. E do que se trata esse livro aqui? Isso aqui é um compilado de escritos não publicados, de cartas da Helena Ferrante. Na sinopse aqui fala que a própria autora vai contar o porquê da escolha de não se revelar, né, não se identificar, e porque ela escolheu que os livros tenham uma vida autônoma, independente da autora. Então, assim, muito curiosa. Ele é bem grandinho, assim, tem 412 páginas. Mas eu quero lê-lo depois de finalizar todos os romances. Então, depois de Amor Incômodo, esse aqui seria meu próximo livro da Helena Ferrante. E no sebo também comprei O Coração das Trevas. Essa aqui é uma edição do Clube de Literatura Clássica. Ele veio só o livro. Geralmente o Clube de Literatura veio uma caixinha com um caderno explicativo e tal. Já dei uma olhada no Instagram deles. Eu tenho inclusive uma edição da Diana Karenina ali, que veio a caixa e tal, e veio uns brindes, é bem legal, só que no sebo eu consegui comprar só o livro mesmo, então não veio aqueles aparatos todos que vem na caixa,
E aqui sequer tem a sinopse, né? É o livro seco, mas tem muitas notas de rodapé e ele é uma edição bilíngue. Então, do lado aqui é inglês, aqui é a tradução em português. Então, para quem lê inglês e quer cotejar, né, quando tá lendo em inglês, para ver como alguma dúvida, né? Então, é bem legal essa proposta deles aqui. E eu já comecei a dar uma lida, tem umas ilustrações. Eu comecei a lê-lo no final de semana e tô gostando bastante. A história trata de uma viagem ao Congo e fala do colonialismo na África e do que aconteceu lá na época da colonização. Basicamente, eu sei isso sobre o livro, gente. É um livro que estava na minha wishlist há muito tempo e eu achei essa edição maravilhosa. E como eu disse, eu não gosto de saber muita coisa sobre o livro, sabe? Eu tenho um panorama do que do livro se trata, acho que eu vou gostar e já é o suficiente para eu conseguir comprar e ler. Então, bem animada para terminar esse livro. Eu tô bem no comecinho, na página 19, mas já foi o suficiente para saber que eu acho que eu vou gostar bastante desse livro aqui. Agora vamos para os livros que eu tenho que abrir ainda. E eu nem sei do que é, gente, eu fiquei guardando esses livros já faz alguns dias que estão aqui em casa, então eu não sei qual é qual. Eu sei quais livros são, né, mas vamos lá. Esse aqui, Stoner. Esse livro aqui também já estava na minha lista de desejados há um tempo já. Ele entrou em promoção, eu aproveitei, comprei rápido, porque tem umas promoções que entram, né, principalmente no Esquenta, que elas passam rápido, sabe? E eu usei bastante cupons de desconto. Assim, compra a partir de tantos reais, você ganha tanto de desconto. Então, eu consegui usar uns 3 cupons. Então, foi bem proveitoso. Aqui, John Williams, Stoner. Vou dar uma lidinha na sinopse para vocês. William Stoner nasceu no final do século XIX em uma família de pequenos fazendeiros no interior do estado de Missouri. Pauperizados pelas agruras de uma terra pouco produtiva, seus pais o enviam para a Universidade Estadual para estudar agronomia. O encanto com a literatura, a vida agradável no campus universitário e o apego por valores culturais, que desconhecia até então, despertam no jovem um amor pela vida acadêmica. Ao escolher se tornar professor de literatura inglesa, Stoner embarca em uma carreira promissora. As agruras de sua vida, no entanto, nunca deixam de acompanhá-lo, e a mudança do tempo é sentida com uma tensão constante nesse personagem demasiadamente humano. Mais algumas coisas aqui, mas assim, gente, é o tipo de sinopse que me agrada muito, sabe? Uma leitura mais introspectiva e tal, sobre escolhas. Então, acho que eu vou gostar muito, hein? Tem 295 páginas. Gente, eu acho que eu não falei de nenhum livro qual editora que é, né? Mas, enfim, essa editora Arte e Letra. Eu nunca tinha ouvido falar dessa editora. Acho que eu não tenho nenhum livro deles. Arte e Letra Editora, de Curitiba. Ó, tradução de Lucas Lazzaretti. Muito bom, hein? Páginas amareladas. Muito bom, muito bom. Agora vamos para esse aqui. Pesado. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Gente, esse livro aqui tem história. Vou contar para vocês a história enquanto eu abro o plástico. A editora Nova Fronteira lançou um box desse livro aqui, maravilhoso, capa dura. Eu sou grande fã das edições da Nova Fronteira, percebe-se, e tinha um box para fazer companhia para esses aqui. Só que na época, eu pensei, nem vou ler esse livro agora, não vou comprar. E não comprei. E aí, adivinha, edição esgotadíssima, não se acha, nem no sebo acha. Uma vez eu achei 500 reais, gente. Não dá, né? 500 reais não ia dar, não. Então, vamos ficar com esse aqui, brochura mesmo. Ai, gente, calhamação, hein? Ó, 940 páginas, quase 950 páginas. E a edição é bonita, assim. Mas confesso que aquela capa dura, assim, me arrependimento de não ter comprado. Ai, gente, esse livro aqui é um livro que já estava na minha lista de desejos há muito, muito, muito tempo mesmo, desde que lançou lá o capa dura.
E esses dias eu até compartilhei no Instagram. Inclusive me sigam lá, Ler é Contagiante. E compartilhei lá que eu tinha postado quando a editora tinha lançado essa edição, sabe? Capa dura. E eu postei lá, divulgando a edição 5 anos atrás. E aí não comprei, me lasquei. É isso. A maior história de amor do século XX. Um romance que deu origem ao premiado filme de Vivien Leigh. Nossa, gente, ó, vamos lá. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, Scarlett O'Hara, uma frívola beldade sulista, é forçada a enfrentar horrores que, na próspera fazenda em que vivia com a família, nunca imaginou existirem. Cada dia de guerra a endurece e a torna mais obstinada, mas nas mansas tardes do tempo de paz, do turbilhão da invasão dos Yankees e na humilhante reconstrução após a derrota, uma figura é constante em sua vida, um irresistível aventureiro, Hatch Butler, um homem que ela jamais percebe que ama até o fim. Uma das histórias de amor mais famosas da literatura, imortalizada em um dos maiores clássicos do cinema. Gente, ganhadora do Pulitzer. Muito interessante, né, gente? E assim, uma leitura de fôlego, né? Calhamação. Mas animadíssima para ler. Agora vamos para uma das minhas editoras favoritas da vida. Gente, vocês conhecem o trabalho da Pedra Azul? Vocês não conhecem? Vocês estão perdendo. Porque o trabalho deles é, assim, magnífico. E eu sou, assim, fã de carteirinha. Desde que eles lançaram, eles tinham um clube do livro, antes de ter o Vitorianos, e eu fui assinante por muito tempo. E aí eles encerraram esse clube e lançaram o Vitorianos esse ano. E lógico, eu assinei. A proposta deles é trazer um romance da era vitoriana, né? Um romance inglês. E inédito no Brasil, tradução inédita, que está fora de catálogo. E assim, a caixa é assim, uma coisa de linda, né? Muito caprichoso, assim, muito, muito mesmo. E sempre vem uma cartinha da editora. E ela fala do porquê da escolha, do que ela achou da história. Gente, a carta é assim, coisa mais linda, sério. Ó, da editora Shirley. Então vem sempre uma cartinha explicando, né? Vem os marcadores, um cartão postal e o livro. Ah, e algo muito, muito importante também, que é um pin pra gente colocar numa eco bag que eles deram no começo para quem fez a assinatura anual. E aí a gente vai colecionando os pins que tem a capa dos livros. Então é bem legal. Olha aqui, eu já tenho uma coleção deles, porque eu assinei desde o começo, então eu tenho todos. Olha, gente, que capricho. Dá vontade de guardar até o papel, né? Que vem embrulhado. Minha filha aqui ama esses plástico bolha, eu vou guardar pra ela. No primeiro vídeo do canal, que eu comentei o livro mais bonito da minha estante. Da minha estante não, o livro mais bonito que eu tinha comprado no primeiro semestre. E aí meu marido viu o vídeo e falou que eu estava equivocada, porque os livros mais bonitos são dessas edições aqui da Pedra Azul. Realmente, amor. Esses livros são assim, o puro luxo. O Italiano de Anne Radcliffe. Anne Radcliffe. Entre os mistérios sombrios e a majestosa paisagem da Itália do século XVIII, o italiano, ou Confessionário dos Penitentes Negros, de Anne Radcliffe, se revela como uma das joias mais fascinantes da literatura gótica. A história tem início com uma paixão avassaladora. Um jovem nobre de espírito impetuoso apaixona-se pela graciosa e virtuosa Helena de Rosalba, uma jovem de origem humilde, mas dotada de uma beleza e dignidade que transcendem sua condição social. Determinados a consumar esse amor proibido, o casal enfrenta não apenas as barreiras impostas pelas rígidas convenções sociais, mas também a oposição implacável da mãe de Vivaldi, uma mulher dominada pela ambição e pelo orgulho aristocrático. Entretanto, é a figura de Chedoni, o misterioso e inquietante monge confessor, que se destaca com a força mais ameaçadora e enigmática da narrativa. Com a sua presença sombria e suas intenções obscuras, ele manipula eventos e esconde segredos capazes de alterar o destino de todos ao seu redor. A trama se desenrola em um ritmo alucinante, levando os protagonistas a um emaranhado de perseguições, sequestros e revelações surpreendentes. Castelos isolados, conventos e mosteiros sombrios, prisões claustrofóbicas,
compõe o cenário de uma história marcada pela tensão constante e pelo contraste entre o amor puro e as forças corruptas do poder e da religião. Preparem-se para uma leitura inesquecível e que a cada página mergulhe o leitor em um redemoinho de emoções e mistérios. Gente, ó, folha de guarda, assim, belíssima. As folhas são amareladas. Tem umas ilustrações no decorrer do livro. Gente, um capricho. É assim. Eu já fui assinante de vários clubes do livro. É algo que eu sou entusiasta, assim. Eu admiro as editoras que propõem essas coisas, assim. Eu sou entusiasta, né, desses clubes de assinatura, assim, de livros. Eu já assinei um clube do livro que a proposta eram livros inéditos no Brasil, mas eram lançamentos, também é muito legal, mas essa proposta aqui de livros clássicos que estão fora de catálogo no Brasil, livros inéditos, é assim, fantástico, e as edições são belíssimas, assim, exclusivas para assinantes, então, muito, muito, muito bom. E agora o último, deixa eu mostrar para vocês a Eco Bag. A Eco Bag do Clube Vitorianos, ó. Então, aí tem os pins de cada livro. Então, o pin é a capinha do livro. É muito lindo, né, gente? E aí veio desse livro, que logo vou abrir e colocar também. E agora, por último, uma caixona que eu peguei hoje, mas só tem um mini livro aqui. O outro é um brinquedo da minha filha. Mas como eu ia abrir a caixa aqui, eu falei, vou deixar a caixa fechada, né, pra eu poder abrir. Então... Gente, que difícil isso. Acho que vocês nem estão conseguindo ver, né? O brinquedo da minha filha. E aqui, esse livro, A Família em Meio à Tormenta. Esse aqui é um livro cristão, né? Entre as minhas leituras, sempre tem um livro cristão. Então, eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. E, por exemplo, eu tô lendo um livro cristão, que é Surpreendido por Jesus. E, deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá aqui. Tô lendo o livro do Clube do Livro. E aí eu tenho outras leituras em andamento, mas sempre tem um livro cristão. E esse aqui é um livro que foi muito recomendado por uma influencer cristã que eu sigo. E tava numa promoçãozinha assim, muito bacana. Então aproveitei para comprar. A sinopse. A família pode ser a fonte de algumas das experiências humanas mais gratificantes e ao mesmo tempo pode nos despedaçar. Pode nos tornar quem somos e também partir nosso coração. Porque esse arranjo social exerce tanto poder para o bem ou para o mal sobre nós. A Família em Meio à Tormenta traz uma abordagem inovadora para entender a complexidade da relação familiar. A experiência da alegria e da dor nos remete à cruz. E à medida que ela se torna referência para a família, somos capazes de resistir às tormentas próprias desse convívio. Muito bom, hein? Editora, acho que é Mundo Cristão. Isso mesmo, editora Mundo Cristão. Autor Russell Moore. Acho que é isso. Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar. Folhinha amarelada, do jeito que a gente gosta. Não é um livro muito grande. 275 páginas. A espessura da página é grossa. Então, ele aparenta ser maior do que é. 275 páginas, assim, é um tamanho bom, né? De leitura, dá pra ler em um mês aí. Então, bem empolgada para essa leitura aqui também. E com esse, finalizamos as compras aí dos últimos meses. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham ficado aí até o final. Falo demais, né, gente? Mas se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever aí no canal. Até o próximo vídeo.